Olá, eu sou Adriano Almeida e você está vendo... Ai, meu Deus, não. Olá, eu sou Adriano Almeida e você está ouvindo um piloto de podcast, a qual o tema você saberá em instantes. Haverá ruídos? Sim. Vozes estranhas? Sim. Cacarejo? Também. Mas, lembre-se, é um piloto. Oi, gente, tudo bem? Fiquei pensando muito sobre o que falar num primeiro podcast. E eu logo pensei se teria algum tema para abordar. Mas um fato que me chamou muita atenção é a questão de ter muita gente que me segue, né? Parece até que eu tenho 3 mil seguidores. Mas tem muita gente que gosta de mim e que comenta as minhas coisas, principalmente quando eu falo de ônibus, quando eu falo de transporte. E quando a gente está falando de ônibus, parece que tem alguma coisa que fala no nosso coração, tipo, aquele sentimento suburbano, sabe? De que, poxa, é a minha realidade. Eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho nem carteira de motorista para pegar um carro emprestado, uma moto emprestada. E como eu não tenho nenhuma outra opção, eu vou utilizar, o ônibus. E tem gente que me chama de busólogo. E eu acho esse termo muito doido, porque esse termo busólogo, ele me lembra aqueles vídeos na internet de gente doida, gente que chora quando vê um modelo de ônibus novo. E eu não sou assim, embora eu fique bem doido quando aparece um ônibus novo com ar-condicionado. Principalmente nas linhas que eu gosto e que eu pego. Mas eu não sou doido por ônibus, até porque eu falo sobre muitas coisas além de ônibus e transporte, mas falar de ônibus é muito legal, porque ele me faz chegar próximo da minha realidade, que é pegar ônibus todos os dias, ficar engarrafado 2 horas do seu dia, 2 não, 4, porque tem a volta. Mas eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu esse interesse para falar sobre ônibus, sobre transporte, sobre isso tudo e muito mais. Sempre quis falar isso tudo e muito mais. Minha mãe nunca teve carro, então sempre peguei ônibus, obviamente, e com ela, claro. A primeira vez que eu peguei ônibus sozinho, eu tinha uns 10 anos, quando eu passei a estudar no município vizinho, Nilópolis. Como não era próximo da minha casa, então eu precisava pegar um ônibus para lá. Às vezes 2, porque eu tinha muita preguiça de subir o morro. O primeiro ônibus que eu peguei sozinho foi o 540, Nova Iguaçu, Ricardo Albuquerque, que é o único ônibus intermunicipal que tem aqui dentro. É da Nossa Senhora da Penha, icônica. Eu pegava com mais 30 e 40 estudantes, porque o 540 sempre teve a fama de coração de mãe, sempre cabe mais um. Era muito estudante. Eu entendo porque que a Nossa Senhora da Penha quase nunca dava importância para a linha, porque era uma linha de estudante idoso. Então, só tinha pirralho velho dentro do ônibus. E aí eu pegava aquele ônibus e ia para a escola, voltava, e era uma doideira, Era muito louco, entendeu? Às vezes eu perdia ônibus porque eu não conseguia entrar. Mas isso não era muito emocionante. O meu primeiro desafio ao pegar ônibus foi ir para o centro de Nilópolis, porque eu estudava numa escola que era num bairro que fazia divisa com o Rio de Janeiro. Quando eu precisei ir para Nilópolis, foi mais tenso. Minha mãe até então não deixava eu ir para Nilópolis. No dia que eu precisei ir sozinho, foi um desafio. Eu peguei o mesmo ônibus, só que a diferença é que eu não estava indo para a minha escola, eu estava indo para o centro da cidade de Nilópolis, o que não é uma grande coisa, mas para quem tinha 12 anos era algo magnífico. E consegui. Todo sábado eu ia sozinho para a igreja. E isso era a melhor coisa. Mas eu só pegava os ônibus daqui. Pegava o 540, pegava o 386, que à época era da Viação Autodiesel, que era ligada à Breda Rio. Tinha também o 723 da Nova Cap, Mariópolis Cascadura, o 624, que eu sempre falo aqui, Praça da Bandeira, Mariópolis. Mas eu pegava pouco eles, porque eles me deixavam longe, eu tinha que andar muito. E os ônibus municipais de Nilópolis, da São Francisco, e da Nilopolitana. Até os meus 17 anos eu não sabia andar de trem, não ia para o centro da cidade,
não sabia andar de ônibus. E tudo isso mudou quando eu fui para a faculdade, fui para a universidade pública. Quando fui para o FRJ e eu tive que me lidar com uma rotina totalmente diferente, a qual Nilópolis já não estava nos meus planos. E eu passei a utilizar outros tipos de transporte. No início, eu pegava um ônibus para Madureira e pegava o BRT. O BRT foi meu transporte para a Ilha do Fundão por uns 2 anos. Eu pegava o 779 Pavuna Madureira, da aviação pavunense, à época caindo aos pedaços, né? Hoje nem tanto. E eu utilizava o BRT. Na época, a BRT ainda era o máximo, né? O ar-condicionado funcionava, as portas não caíam aos pedaços, as pessoas ainda respeitavam fila. Parecia tudo perfeito, né? Ano de Olimpíada, Eduardo Paes ainda era prefeito. Só que tinha um problema. Eu me cansava muito. Embora o trajeto fosse de 1h40 a 2 horas de viagem, tanto na ida quanto na volta, eu me cansava muito porque quase sempre eu ia em pé. Principalmente no BRT. Porque embora a superlotação na época não era tão grande quanto hoje, era muito complicado pegar lugar para sentar. Só que chega uma hora da vida do universitário que não me interessa o tempo que eu vá levar para chegar na faculdade ou chegar em casa. Mas o que importa é eu ter lugar no transporte para que eu possa dormir a viagem toda e compensar as horas que eu não dormi de madrugada. Foi aí que eu tive que mudar as minhas rotas. Eu já conhecia o 945 Pavuna Fundão. É da Pavunense, já foi da Autodiesel. E assim que ela faliu em 2016, ela passou para o Pavunense. Aliás, eu fiquei bem chateado, porque além da 945, existia a 381. Era Anchieta Fundão. E ele passava a umas 2 quadras da minha casa. Eu pegaria um ônibus e sentado. E essa linha foi extinta assim que eu entrei na faculdade. Até que eu tentei pegar 386, que é o meu ônibus daqui, da Pavunense hoje, que vai para o passeio, que passa na Avenida Brasil, e aí eu desço lá e pego o 945. Lá eu descobri outra linha, a 936, Fundão Campo Grande. Era da aviação Bangu, que passou para Transportes Barra. E sinceramente, ali eu pude sentir na pele o que é viver numa lata de sardinha. Porque nem no trem eu passo tanto sufoco quanto pegar essas 2 linhas na Avenida Brasil. Mas na volta para casa era mais tranquilo. Dormia horrores, ficava 2, 3 horas na Avenida Brasil, mas dormindo, como eu disse, tudo que eu não dormi de madrugada ou durante o dia, com as 300 aulas, muitas delas chatas que eu tive que aturar. Nesse tempo que eu evoluí como pessoa, que eu cresci, que eu amadureci, eu fui conhecendo outras linhas. Conheci as linhas da Ilha do Governador para o centro, conheci outras linhas intermunicipais, as linhas para dar o Castilho. Passei a conhecer outros lugares, conhecer o centro do Rio, passei a conhecer a Zona Sul. Confesso para vocês que a única região que eu pouco conheço é a Zona Oeste. A Zona Oeste eu conheço por Deodoro, que por incrível que pareça é Zona Oeste, por Realengo, por Padre Miguel e Campo Grande, mas eu quase não conheço os arredores e eu não conheço muitas linhas. Então as linhas da Zona Oeste que eu conheço são linhas que eu ouço nos grupos de busologia. A minha vivência mesmo são ônibus da Zona Norte e as do centro. Mas tá, o que você está falando? Você está falando tudo isso e você não chegou no seu objetivo. É porque ao longo do tempo, conforme eu fui conhecendo as linhas, conforme eu fui conhecendo os trajetos, eu passei a ter interesse em saber como que esse sistema funciona. Eu cheguei à conclusão de que não é tão fácil assim. Não é tão fácil, tanto para a prefeitura, tanto para o Detro, quanto para as empresas. E mais difícil ainda para quem está na ponta. São os fiscais e os motoristas de ônibus. Eles são os que mais sofrem com isso. E aí vai uma crítica. Muito antes do projeto do BRT sair do papel, né, a gente percebeu uma racionalização do transporte, principalmente na Zona Sul, que ferrou com as empresas. Muitas empresas muito tradicionais no Rio de Janeiro faliram por conta desse racionamento. E eu passei a me questionar como que funcionava
a forma como as empresas assumiam as linhas que eram deixadas por causa das empresas que faliram. E aí eu passei a acompanhar várias empresas e eu passei a ter favoritas. Passei a ter aquelas que a gente tem uma simpatia, aquelas que a gente odeia. Basicamente, as que eu gosto são aquelas que prestam um serviço decente, que tem conforto, que os motoristas são educados, né, que tem um trajeto bastante objetivo. As piores geralmente são aquelas empresas que não tem nada disso. Ônibus horríveis, funcionários mal educados, sem conforto, trajetos péssimos. E aí a gente vê, né, o preço que a gente paga e o serviço que a gente recebe. E muitas das vezes não compensa, nem um pouco. E aí eu falo por quem é caxiense, eu falo por quem mora em Nova Iguaçu, mora na Baixada, mais distante, quem mora em Niterói, São Gonçalo, e precisa pagar uma fortuna para ir ali. O mínimo que essas pessoas merecem é ter um transporte de qualidade, um conforto, um banco confortável, um ar-condicionado quando tiver calor, um motorista que respeite o passageiro, uma empresa que respeite o passageiro, dentre muitas outras coisas. Não é que eu conheço todas as linhas, eu não conheço todas as linhas, nem todas as linhas eu já peguei. Às vezes tem linhas que eu comento e que eu nunca peguei na minha vida, mas eu pego base de muitos grupos, de muitas pessoas, não motoristas de ônibus, mas passageiros que falam: esse ônibus é horrível, essa linha é uma droga. E tem as da minha vivência. Eu convivo com a Pavunense, eu convivo com a Nova Cap, com a Nossa Senhora da Penha. Também tem outras empresas que fazem parte da minha vida, como a Aviação Ideal, como a São José, como a Flores, e tantas outras empresas aí que eu poderia citar, que fazem parte do meu círculo, né? Passam aqui em Ricardo. Baseado em tantos relatos, a gente percebe quais são as empresas que de fato tratam as pessoas com respeito e as que não tratam. E a gente merece um. Eu não falei muito de trem, de metrô, talvez eu fale num outro áudio, né? Mas, particularmente, quando eu falo de ônibus, vocês gostam muito de opinar. Eu vejo falar muito da Vera Cruz. Eu ouço também falar muito da Flores, né? Pessoal da Baixada, Reginas, são empresas que vocês falam muito. E eu gosto do retorno. E é por esse retorno que eu decidi fazer esse piloto. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. E se você ouviu, me manda uma mensagem, diga que amou. Se não gostou, também fala. Eu também gosto de ouvir críticas construtivas. Um beijo e que o Enem seja adiado amanhã.